E de volta aqui ao estúdio, a gente continua conversando com Marcelo Palloni, juiz do trabalho. Doutor Palloni, o IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, divulgou uma pesquisa na semana passada, dando indícios de que a Justiça do Trabalho vai ganhar mais processos com a reforma trabalhista. Será que isso vai ocorrer mesmo? Tendo em vista que um dos pontos da reforma é de que o trabalhador que ingressar com uma ação e perder vai arcar com os custos dessa ação. Bem, eu receio que isso ocorra, sim, porque essa é um outro mito aí que se propaga, né? Que há muitas ações trabalhistas no Brasil em relação a países aí. Isso é um verdadeiro mito. A comparação que se faz, por exemplo, com os Estados Unidos, ela é equivocada, porque lá se usa muito o instituto da class action, são ações coletivas. Só para você ter uma ideia, rapidamente, vimos aí há alguns meses atrás que a Uber foi acionada lá em uma ação por 380 mil motoristas, para você ter uma ideia, em uma ação, contabiliza-se uma ação. Então, aí um dos motivos que alegaram para justificar a reforma seria essa necessidade de diminuir as ações. Mas a ação existe porque o trabalhador sentiu seu direito violado. Essa questão de impor ônus ao trabalhador para ajuizar a ação. Inclusive, no caso, a reforma ela traz aí a justiça gratuita, que não é gratuita. O cidadão tem a isenção da justiça gratuita que está prevista na Constituição. Aquele que não pode, sem prejuízo do sustento próprio, arcar com as custas do processo próprio da família, ele tem direito à isenção, à justiça gratuita. Só que mesmo sendo beneficiado pela isenção da justiça gratuita, se ele perder, se ele for sucumbente, ele fica devendo aquilo e se em uma outra ação ele for vencedor, ele paga. Quer dizer, é uma coisa que, com todo respeito, não faz nenhum sentido, né? E a esperança de alguns é que isso venha a coibir o ajuizamento de ações. Mas, Hélio, convenhamos, se isso vier a ocorrer, eu creio que é um retrocesso na civilização, né? No processo civilizatório, porque o cidadão ele tem que ter o direito de discutir o direito dele material, o direito que ele julga ter, de maneira civilizada mesmo, procurar um advogado, ir até o juiz. Óbvio que não pode ter aventura, não pode ter abuso, e esses ocorrem. Infelizmente ocorre, o ser humano é falível, o sistema judiciário também é falível. Mas para isso há, desculpe só, para isso há mecanismos já para coibir. Isso que eu ia perguntar, se hoje a justiça tem formas de evitar isso, porque uma das argumentações é de que aí o cidadão, o trabalhador entra pedindo, como você falou, uma série de direitos que no final se comprovam não sendo legais, ele não deveria ter acesso a isso e a empresa arcou com advogados, o juiz perdeu o tempo dele julgando esse caso, então hoje já existe meios de evitar isso. Já existe, já temos o Instituto da Litigância de Má-Fé. O que se pode discutir é que é pouco usado, porque os juízes, é o que se fala, né? Os juízes ficam com pena, digamos assim. Mas isso é uma questão de você corrigir, talvez, o uso do que já existe. Ou até que se crie algum instituto para que, por exemplo, eu vou falar algo aqui que eu não quero, com todo respeito à advocacia, respeito profundo à advocacia, é importantíssima na democracia. É o tripé que sustenta o judiciário. Agora, às vezes, o abuso vem do advogado. O cidadão, por exemplo, um pedido muito recorrente é o desvio de função. O cidadão entende que foi contratado para uma função e acabou atuando em outra, ou o acúmulo de função. Grande parte dos trabalhadores não tem sequer noção, com todo respeito, não quero parecer arrogante em relação a eles, mas não sabe o que vem a ser isso. E o advogado, às vezes, ele cria uma situação de iludir até o próprio, né? E não estou falando de todos, alguns eu estou querendo dizer, né? Então, e com relação a esse tipo de litigância com a advocacia, não se fez nada. Nem estou apregoando aqui, porque senão a advocacia vai brigar com o juiz Palloni. Não estou aqui incitando. Agora, como é que nós vamos apenar, às vezes, o cidadão que, às vezes, levou o caso a uma banca lá para pedir uma verba rescisória e criou-se ali uma situação que pode ter resvalado numa aventura jurídica. Isso é complicado. Agora, já existem mecanismos. Já existe. Era o caso de utilizar isso de maneira mais apropriada, mas não criar um empecilho, um impedimento para o cidadão e a justiça.